A CPAD nesse trimestre pode incitar um ponto de divergência entre luteranos e arminianos. E o comentarista produz um material que é um abacaxi para o editor e para a revisora das lições desse trimestre. Certamente este material foi confeccionado ou organizado com um auxílio jurídico, porque os assuntos são muito polêmicos e sensíveis. Estas são as nossas pautas que vamos discutir ao longo deste material que estamos desenvolvendo com você aqui neste canal. Não esqueça de inscrever-se no projeto se você ainda não é inscrito. Deixe seu like, seu dislike, faça seu comentário, compartilhe com seus amigos, porque de qualquer forma, se você nos assistiu até aqui, acredite, já é o suficiente para abençoarmos a sua vida e a sua casa em nome de Jesus Cristo. Vamos para o desenvolvimento do vídeo. Graça e paz. A paz do Senhor Jesus. Shalom. Meus irmãos, se o comentarista do segundo trimestre, nós não conhecemos o seu perfil através do seu conteúdo escrito no material de apoio, este que começamos a desenvolver a partir deste domingo, este não teve cerimônias. Ele mostrou o que pensa, mostrou de fato a sua crença no que acredita. Muita coragem. Que Deus continue abençoando poderosamente, em nome de Jesus Cristo, a sua vida, a sua casa, seu ministério, e que continue. Uma coisa é certa, não vai sobrar quem critique ou críticas a seu favor. E por que não dizer muita oposição ao seu ministério? Mesmo que ele aborde estes assuntos polêmicos, sensíveis, usando a cultura americana para descrevê-la, isto não minimiza seu pensamento, o que ele pensa, o que ele acha, né? Mesmo que ele transpareça de uma forma subjetiva ou indiretamente, mas deixa bem claro o seu pensamento sobre os assuntos, sobre a questão. E vamos mostrar uma ou outras aqui do seu material produzido que não está dentro das lições. E por que não está dentro da lição? Certamente por conta da sua natureza, que não é fácil de digerir, principalmente para os leigos da casa. Como, por exemplo, o ataque à família. O editor não faz menção de quem ataca, de quem proíbe o casamento. Tudo que é desenvolvido no conteúdo de nossas lições é que a família brasileira está sob ataque. E todo este aparato que foi criado com este propósito, seus dispositivos têm base legal no judiciário brasileiro. E tudo que o editor revela é que sobre a criação de leis e decretos, este pensamento, esta empresa, ela tem seguido e tem alimentado muitas instituições para perseguir a família brasileira. Inclusive, essas instituições são minoritárias no país. Temos sim a ciência de que não pode ser desenvolvido no conteúdo das lições tudo que está no livro de apoio. Isto é lógico. Aí é onde entra justamente o livro de apoio para assessoriar os professores dentro destes assuntos. Por exemplo, quando você observou o conteúdo do livro de apoio, está bem explícito que o comentarista faz uma ponte da cultura americana para desenvolver seu pensamento na cultura brasileira, ou da cultura brasileira, sua cultura, que ultimamente tem passado por uma crise constitucional. E esta crise se aplica à ética, moral, judicial, política e social. Quando o comentarista, em seu material, ele nos revela que o modelo cultural divorciado dos valores bíblicos e cristãos domina os campos universitários, as mídias, os tribunais e até mesmo as igrejas, isto são acontecimentos que estão acontecendo atualmente na cultura americana. E no seu desenho ele apresenta como um novo modelo cultural apresentado para o mundo como imposição, cujos valores são
totalmente seculares e materialista, uma cosmovisão pós-moderna. E segundo este pensamento, que é o do mesmo, ele escreve no seu material, não vou mostrar seu conteúdo para que a gente não tenha problema aqui com direitos autorais. Não aceitam, por exemplo, a existência de uma verdade absoluta, que o embrião seja uma vida, que a família seja constituída somente por meio da união heterossexual, que existe menino e menina, que homem e mulher possuem diferentes papéis e, o mais importante, que Cristo seja o único Salvador. E para moldar ainda mais o seu pensamento, ele apresenta o pensamento de dois escritores americanos. Se você tiver o desejo de me acompanhar, se você tiver este material, que é o material de apoio das lições bíblicas da EBD, estamos aqui lendo na página de número 15, que vamos ler agora. Página de número 15. E aqui ele consegue pintar ou montar a moldura da arbitrariedade impostas por diferentes instituições que, no final das contas, o seu alvo tem sido a família. E ferindo a família, obviamente, fere também direitos constitucionais da Igreja. Página de número 15. Siga observando ao seu redor e verá as autoridades estaduais e federais, juntamente com juízes da Suprema Corte, aprovando leis e decretos que legalizam, aprovam as atividades homossexuais e o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Aos homens que se identificam como mulheres e permitindo usarem os banheiros femininos, expondo as jovens a um potencial trauma, abuso ou ataque. A consciência moral de nossa sociedade se tem embotado de tal ponto que chamamos com orgulho o mal de bem e o bem mal. Em nosso ambiente moral contemporâneo vale quase tudo, exceto por suposto a moral bíblica. O politicamente correto se converteu em um ídolo que exige veneração e culto. Não nos atrevemos a confrontá-los, pois enfrentaremos sua ira. Por exemplo, o simples fato de não se concordar com a opinião da moda quanto à moralidade é logo taxado de incitar o ódio ou a intolerância. Os históricos valores judaicos cristãos estão sendo sistematicamente apagados das paredes da consciência e, em seu lugar, está sendo posta uma moral pagã e carnavalesca. Sugerir que existe uma moral absoluta e objetiva com respeito a temas como a sexualidade ou o casamento é incorrer em julgamento instantâneo e ser exposto ao ridículo, vergonha e execração no tribunal da opinião pública e ser logo apedrejado nas redes sociais. Como resultado desse e outras evidências indiscutíveis de decadência moral, muitos creem que estamos presenciando em tempo real o colapso sistemático da civilização ocidental. Com isto, nosso comentarista pinta a situação que nós estamos vivendo em nossos dias, indiretamente. Você compreende a questão aqui? Indiretamente. E por motivos jurídicos, acreditamos que os nossos editores, ou o nosso editor em particular, o editor-chefe, como também a nossa revisora-chefe das nossas lições, teve muito cuidado em transformar este material em pontos de debate ou de ensinamentos das nossas EBDs. Que certamente você fez uso com seus professores e seus pastores nas salas presencial. Este é o abacaxi que eu fiz menção para vocês no começo do vídeo. Agora você retorna um pouquinho no seu livro para a página de número 9. Não escrevi este livro com o propósito de causar polêmica, atacar a crença ou religião de alguém, incitar ódio, nem tampouco entrar em debates áridos e vazio. Em outras palavras, arregou. Mesmo falando em segundo plano, ele produz este texto de esclarecimento para justificar seus registros. Isso é inacreditável. E desta forma,
tanto o comentarista como a casa publicadora e a convenção em si desenha seu pensamento sobre os respectivos assuntos, mesmo de forma indireta, porque tratando sobre este assunto nessa perspectiva, com certeza fica fácil de se livrar de um processo ou de um puxão de orelha, né, da Suprema Corte que todos temem em nosso país atualmente. Porque hoje virou moda e a minoria ganhou força, porque tudo que converge ou diverge deles, eles correm para a Suprema Corte. E a mesma não pode nem fechar os olhos para estas situações, porque ela já abriu um precedente e isto está sendo usado contra o nosso país. Lamentavelmente. E observando a estrutura de ensino desse trimestre, de imediato conseguimos identificar que o pensamento do comentarista está focado para o lado secular. E nossa editoria não se manteve nesta linha de raciocínio, pois o material em discussão está transformado nas lições bíblicas, obedecendo seus princípios, os quais são princípios bíblicos, e para isto o seu conteúdo tem que ser transformado para a perspectiva das Escrituras Sagradas. E o texto base foi a ponte para este acontecimento que é tremendo. E todos os setores que são responsáveis pela construção deste material que fazemos uso nas EBDs estão de parabéns. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua existência, glória a Deus pela vida de cada um destes homens e mulheres que estão empenhados em desenvolver este material. É tremendo, ficou poderoso e vale a pena conferir e participar, que é o mais importante. Se você não tem essa oportunidade, se você não tem esse desejo de participar das nossas EBDs, é isto que estamos mostrando para você. São sobre estes assuntos que desenvolvemos dentro das salas presencial. E você precisa, de alguma forma, participar deste projeto que é desenhado para abençoar sua vida e sua casa, seus amigos, tanto quantos consigam participar deste projeto. Eu sei que muitos já não têm mais forças para se direcionar ou para se dirigir às suas congregações, às suas sedes, para participar desse trabalho. E pensando nisto, é que desenvolvemos este conteúdo a fim de criar uma ponte entre você e nossas EBDs. Compartilhe este material com seus amigos, com seus irmãos, com aqueles que você olha para eles e vê uma necessidade de se aprofundar ou de criar um interesse de participar das nossas EBDs, que talvez de alguma maneira a gente possa incentivá-los a tomar esta decisão tão importante que é para a sua vida. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva, dê o seu like. Não está gostando? Dê o seu dislike. Você é obrigado a assistir esse material? Dê o seu dislike, faça seu comentário. Agora, se você não quer se expor, se inscreva e curta ou descurta. A sua participação é muito importante para nós. É de interesse nosso saber como é que você está recebendo este material, como podemos melhorar, mas só vamos saber de tais informações se você deixar aí na aba dos comentários para que a gente possa ter a felicidade de saber, de ouvir de você aonde devemos melhorar, o que está faltando e aonde devemos investir para melhorar mais ainda a sensibilidade deste conteúdo. Ok? Fico esperando a sua participação. Vamos para a nossa lição. Aí temos o título da lição discutida na manhã deste domingo: As sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. É tudo que nós descrevemos anteriormente, usando o material de apoio dos professores, que inclusive pode ser também seu, não está limitado somente aos professores. Se você tiver interesse de adquiri-lo como aluno, você também pode. Nada lhe impede, nada existe que possa proibi-lo de adquirir este material. Se vai lhe ajudar em conhecimento, se vai lhe ajudar em estrutura, então adquire. É um material positivo.
e que merece ser observado tanto por professores como pelos respectivos alunos ou cooperadores, como eu gosto de tratá-los. Então, tudo que já discutimos até aqui você pode considerar como as sutilezas de Satanás. Sutilezas. É o que vem sempre com aparência de meigo, suave, perspicaz, sempre vendendo uma boa imagem, mas na verdade suas reais intenções são ocultas. Nós não temos como identificá-las a olho nu, porque segue além da esfera física, entrando num campo espiritual. Então aqui você já tem uma noção de que para identificá-las é necessário você ter visão de águia, em outras palavras, ser espiritual. Entrando para a nossa leitura em classe, que o texto áureo corresponde justamente ao versículo 1 da nossa leitura em classe, ao que está na sua tela. E o mais tremendo de tudo é que o apóstolo Paulo, ainda no primeiro século, escrevendo a Timóteo, ele escreve da seguinte forma: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, ensinamentos de demônios. Versículo de número 2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Versículo de número 3 resume todo o conteúdo do nosso comentarista. Proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Estes são os textos que lhe representam. E neste versículo de número 3, podemos incorrer de um erro teológico gravíssimo. Se não tivermos o cuidado e a ciência para tal, podemos sim confundir a mente de muita gente. Pois este texto, versículo de número 3, do capítulo de número 4 de 1 Timóteo, ele se qualifica em todos os formatos no asceticismo gnóstico. E o erro, ele consiste exatamente aqui, quando eu associo esta proibição do casamento e a abstinência dos manjares ao gnosticismo. E espero que você não tenha incorrido deste erro gravíssimo, porque é inconsistente e incoerente se você tiver feito isto. Mas antes que eu lhe revele essa inconsistência, é necessário que voltemos ao texto, para o versículo de número 2, aonde eu quero falar alguma coisa a respeito sobre estes homens de mente cauterizada. Olhando para os textos, é importante identificarmos a existência destes homens que estão dentro deste texto. Observe que no versículo de número 2, nós temos um tipo de homem. No versículo de número 3, nós temos um outro tipo de homem ou mulher. É muito importante a gente deixar isto bem destacado. Se não fizermos esta distinção, há quem diga que só foi falado para homens ou só foi falado para mulher. São os dias de hoje, são os venenos que estão aplicados, são as sutilezas que está sendo desenvolvido a partir desta lição. Observe que são duas pessoas ou dois grupos de pessoas, dependendo do ponto de vista em que você aplique. No primeiro, nós temos o de mente cauterizada, e no segundo nós temos o que proíbe e que induz abstinência. Inicialmente, qual a diferença entre estas duas pessoas? A primeira é que a pessoa de mente cauterizada, ela já está morta. Isto é fato. Não consegue sentir nada, tudo para ela é normal. Tanto faz como tanto fez. O que importa são seus princípios, sua particularidade e o que pensa. E suas bases estão fundamentadas no pós-moderno, no materialismo. É tudo que importa para esta ou estes de mente cauterizada. Enquanto o segundo, ele
faz estas coisas com a intenção de se aprofundar e crescer espiritualmente. Ou seja, este erra segundo seus próprios entendimentos, ou segundo a sua interpretação. O que estes dois têm em comum é o que está escrito no versículo de número 1, ou texto sagrado inicial. E se você, de alguma maneira, sente estes sintomas, presencia estes sintomas, você pode incorrer de apostatar da sua fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. É isto que estes dois grupos têm em comum. Os dois estão enquadrados neste espécie de ensinamento. Doutrinas de demônio. É o que eles ensinam e o que apresentam no final das contas. Essa, portanto, é a primeira interpretação que fazemos do texto. Simples, não é? Quando você observa por esse prisma. Agora vamos fazer uma segunda análise que já é mais minuciosa e exige mais dedicação e muito mais atenção para vermos e ouvirmos e, acima de tudo, entendermos o que o texto está pintando, o que o apóstolo Paulo está pintando para Timóteo. O que eu tento lhe dizer de uma forma bem simples, não sendo simplista, é que existem alguns nomes que podemos associar ao pensamento do apóstolo Paulo para com Timóteo nestes textos. Ou seja, ele pode estar escrevendo este texto pensando nestes nomes que vamos revelar para os senhores aqui neste momento. E para a revelação destes, do versículo de número 2, é necessário regressarmos um pouco em Atos, capítulo de número 19, quando Paulo está em curso de sua terceira viagem missionária. Os efesianos fazem parte da sua trajetória missionária. De antemão é necessário você saber que a carta a Timóteo, a qual nós estamos fazendo uso dela aqui neste momento, ela foi escrita em aproximadamente no ano 64 em Roma ou em Filipos, ou seja, após o seu primeiro cárcere em Roma. Pode ter sido escrita em Roma ou pode ter sido escrita em Filipos para Efésios. E Atos capítulo 19 corresponde antes de tudo isto, antes da sua prisão. Eu sei que você tem essa ciência. Porque a quarta viagem missionária de Paulo corresponde à sua ida a Roma. Embora que todos os estudiosos dizem que Paulo fez só 3 viagens missionárias. E esquece desta que ele, por meios do império, é levado a Roma. E Paulo sabe que, mesmo sendo preso, sua ida a Roma é inteiramente de cunho missionário. Mas isso não consta nos autos dos nossos estudiosos como a quarta viagem missionária. Infelizmente. Ok, você já tem uma posição da data descrita a Timóteo para que você possa compreender o que nós estamos desenhando aqui. Como você vai observar, se você tiver o interesse de ter este conhecimento em Atos capítulo 19, é que quando Paulo chega em Efésios, ele pergunta para os cristãos daquela região sobre a fé que eles professam. E tudo o que eles dizem para Paulo é que eles conhecem apenas o batismo, ou a mensagem de João Batista. E a partir daquele momento, Paulo estende as mãos sobre a vida deles e recebem o batismo com o Espírito Santo. Isso fazendo com que Paulo fique com eles por um período. Isto nos desenhando a fragilidade que tinha aquele povo. E diante de tudo que você vai ver no capítulo 19 de Atos, em determinada situação, Paulo, fazendo uso dos seus métodos, que era sempre direcionar-se nas sinagogas e apresentar-se primeiro aos seus compatriotas, ali, daquele ponto em diante, ele consegue um ponto de apoio além das sinagogas. E este ponto de apoio era justamente as escolas de Tirano. Ou seja, Paulo se dedicou o máximo que ele pôde e aproveitou todas as oportunidades para ensinar os efesianos, aprimorando o seu conhecimento sobre os seus cremos.
E este acontecimento que surge, que tem uma grande repercussão em Efésios, é justamente o esvaziamento dos templos de Diana e a queda no comércio local. Surge um grande distúrbio dentro da cidade contra o apóstolo Paulo. E o empreendedor deste evento é Demétrio, pressionando veementemente sobre a sua dedicação, sobre os seus ensinamentos, que estavam causando grandes prejuízos financeiros para os templos e para o mercado, para a praça de Efésios. E Demétrio poderia ser este do versículo de número 2, mas não é, não estou afirmando que seja. Não é Demétrio. Por que eu sei que não é Demétrio este homem? Porque o apóstolo Paulo está se referindo a Timóteo dos de dentro. Você consegue me entender quando falo os de dentro? Tá, vou dizer de uma forma aqui mais clara. Alexandre era de dentro da casa. Alexandre, o latoeiro, professava a mesma fé do apóstolo Paulo. O desgosto do apóstolo a este cidadão foi tremendo, que ele foi um dos dois que Paulo entregou eles a Satanás. E depois que Paulo fez isto, este homem em particular, em Efésio, porque existe outro, o outro é em Corinto, que é o camarada por nome Himeneu, este é o de Corinto. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 5. Você vai ver a história dele lá. Estes são os dois homens que Paulo entrega-os a Satanás. E destes dois, estes dois homens, é justamente o que o apóstolo Paulo está se referindo a Timóteo, aqui no versículo de número 2, capítulo de número 4, da primeira carta a Timóteo. Antes que eu lhe mostre a confirmação do que eu estou lhe falando, é importante eu frisar o que este homem, Alexandre, o latoeiro, causou para que Paulo fizesse o que fez. Este da confusão patrocinada por Demétrio, este estava no meio da multidão, dando razão para a multidão, diminuindo o apóstolo Paulo. Paulo de imediato já mostrou o seu desfavor a este cidadão. E agora ele está aconselhando ao apóstolo Tiago. Mentes cauterizadas, homens, mulheres com mentes cauterizadas. Este é o assunto do versículo de número 2, que nós estamos tratando aqui, e dando nomes, seus nomes, que possivelmente sejam estes, que eu tenho a certeza que são, os quais o apóstolo Paulo faz uso aqui de uma forma muito inteligente para o seu apóstolo, que inclusive ele os apresenta em outros textos, que eu vou mostrar para vocês aqui agora. E este é o motivo que eu sei que Paulo faz uso desses camaradas para instruir o seu discípulo nessas questões. Você pode pegar a sua Bíblia aí comigo e, estando em 1 Timóteo, você, inicialmente no capítulo 1, versículo de número 20. Eu vou mostrar aqui na tela, a fim de que você possa também participar deste projeto. Encontrou? Vou ler com você. E entre estes foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Este era o pecado destes homens. Um blasfemava por incitação da multidão contra a mensagem que Paulo estava ensinando, pregando o evangelho, e o outro blasfemava o seu Deus, possuindo a mulher do seu pai. Isto o apóstolo Paulo está dando seus nomes aqui para o seu discípulo. Agora, para confirmar o que eu estou lhe dizendo, que este personagem, o que se trata aqui de Éfeso, porque Himeneu é lá de Corinto. Nós estamos tratando aqui de Efésio. Aí agora você vai para a segunda carta, direcionada a Timóteo, no capítulo de número 4, versículo 14. Já encontrou? Vou ler com você. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. Veja que não foi somente aquela questão, porque o apóstolo, se você observar a construção do texto de Atos 19, você vai observar que Paulo apresentou
várias defesas. Então, todas as vezes que Paulo se apresentou para defender o seu posicionamento, nosso amigo Alexandre estava lá no meio, incitando o povo contra Paulo. Ele professando a mesma fé. Por que eu sei disso? Olha a continuação do texto. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Versículo de número 15. Tu, quem? Timóteo, tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Isto quer dizer que ele sempre esteve presente, sempre acompanhando de pertinho. Agora a questão, ele nunca concordava com o que Paulo ensinava ou que viesse ensinar a Timóteo. Por isso Paulo está instruindo que ele se guarde desse cidadão, porque é venenoso, tem uma mente cauterizada. E a outra prova que eu tenho sobre esta questão dele ser de dentro da casa é justamente a citação com Emineu, lá em Corinto. Emineu, dentro da casa, ele possuía a mulher do seu pai. Mente cauterizada, nós estamos falando aqui de mentes cauterizadas. Tudo é normal, nada faz mal. Essa turma aqui. E Paulo está desenhando aqui no texto de número 2 para Timóteo. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Quem foi que incitou a multidão contra o apóstolo Paulo? Alexandre, o latoeiro. Tendo cauterizado a sua própria mente. Aqui entra o nosso amigo Emineu. Mente cauterizada. Estava dentro da casa, ouvindo as doutrinas, mas não surtia efeito na sua vida, por conta da sua mente estar cauterizada. Aqui já temos os dois personagens indicados para o nosso primeiro texto, que é o de versículo de número 2, dando nome a eles, Emineu e Alexandre Latoeiro. E enquanto ao versículo de número 3, agora sim podemos desenvolvê-lo a fim de descobrirmos se incorremos do erro em fazer a sua aplicação ao ceticismo gnóstico. E com isto, de imediato revelando para os senhores e senhoras, quem são estes que invertem ou estão investindo dentro da igreja uma doutrina que não coincide com o cristianismo, que é, no caso, a proibição do casamento e a abstinência de determinadas situações ou circunstâncias dentro da casa. Aqui, explicitamente, se trata sobre abstinência de alimentos, mas pode ser usado para qualquer outra situação, que podem ser observados e vistos em dias atuais, a fim de que você possa atingir um nível de espiritualidade máximo. Você tem que se abster de determinadas situações ou circunstâncias, para que você possa atingir esse nível de espiritualidade. Então, quem são estes que fazem ou que estão fazendo, nos dias do apóstolo Paulo, esta investida dentro da jovem igreja? Mas primeiro é necessário descartarmos o ascetismo gnóstico, até porque sua existência só aconteceu posterior aos apóstolos, cujo pai nasce no período apostólico, aproximadamente no ano 84, e no ano 140, ele já tem um pensamento formulado e se direciona a Roma para conversar ou apresentar a sua tese aos pais da igreja, mas o apoio que ele tanto desejava, ele encontrou, em vez disso, uma resistência contrária aos seus pensamentos e a seus escritos. E este homem de quem estamos falando é Marcião, o mesmo que criou ou organizou o seu próprio Novo Testamento. Ou seja, ele desenhou o Novo Testamento segundo no que ele acreditava, como ele acreditava. E observando alguma das teses ou dos pontos em que ele pregava, meu irmão, é assustador. E a primeira coisa que ele fez foi abrir mão do Velho Testamento. E é onde nós, de alguma forma, podemos associar com pensamentos da atualidade em quererem fazer o mesmo. Ou seja, a base, o princípio deste pensamento, desta tese, de acreditar desta forma, está em Marcião. Marcião
foi o primeiro quem fez isso, a desacreditar no Velho Testamento. Assim como o Senhor Jesus, quando transferia conhecimento e instruções para os seus apóstolos, no momento em que ele disse que estava ou que viria a este mundo, e ele fazendo isto deixou bem claro para os seus apóstolos que a sua presença na terra não era para bivogar a lei, não era para anular a lei, mas sim cumprir toda a lei e cumprir tudo que os profetas tinham profetizado a seu respeito. Este era o texto base de Marcião para abrir mão do Antigo Testamento, porque no seu entendimento, o Antigo Testamento já tinha se cumprido. Então não havia necessidade de apoiá-lo neste Novo Testamento. Esta é a premissa. E este mesmo pensamento é difundido no século XXI, em nossos dias. Ainda existem aqueles que defendem que o Novo Testamento não tem utilidade para o cristianismo. E a premissa deste pensamento está em Marcião. Essa foi a primeira coisa que ele fez na sua tese, abriu mão do Antigo Testamento. E na construção do Novo Testamento, no seu Novo Testamento, ele abriu mão de todas as cartas pastorais. E entre Mateus, Lucas, ele descartou todas as genealogias, porque ele entendia que Cristo não veio através do nascimento vaginal. E entre estes estava também o livro de Apocalipse, Hebreus também, que foi descartado do seu Novo Testamento. Então ele tinha um Novo Testamento todo fatiado, segundo o seu pensamento. Ele pegou todos os textos e alinhou no que ele acreditava. E isto aqui que eu estou lhe mostrando é só o fundamento da sua doutrina, dos seus ensinamentos. Porque, em tese, tudo que ele ensinava, meu irmão, é assustador o que ele ensinava. E uma de tantas coisas escritas a seu respeito, o que mais me comoveu foi um relato que Irineu fala a seu respeito quando este, Marcião, se encontra com Policarpo. Vou ler para você aqui, compartilhei essa informação com os nossos cooperadores na sala presencial e quero fazer este mesmo aqui para vocês, para a gente fechar este pensamento e ir para o pensamento original do texto. Irineu relata que quando Marcião se encontrou com Policarpo de Esmirna, Marcião lhe perguntou para Policarpo: "Você sabe quem eu sou?" Policarpo teria respondido: "Sei sim." Certamente houve aquela pausa qual eu estou fazendo aqui com você aí continuou com a resposta: "Você é um primogênito de Satanás." Esta foi a resposta que Policarpo deu para Marcião, que Irineu registra nas suas obras. A parte positiva do que se trata a Marcião é que, a partir de tudo que mostrei para os senhores, os nossos pais se preocuparam de imediato canonizar as Escrituras Sagradas. Hoje nós temos em mãos o volume do Antigo Testamento fundido ao volume do Novo Testamento por conta do nosso amigo Marcião. Ele abriu mão no seu Novo Testamento. Então os nossos pais na fé, eles correram, agilizaram para que pudesse canonizar todas as Escrituras Sagradas, inclusive o Antigo Testamento. Porque Marcião já tinha fatiado o Novo Testamento inteiro, então eles tinham que apresentar o Novo Testamento de fato com todas as informações que eles tinham, sem abrir mão de nada, nem das genealogias, nem de Apocalipse, nem das cartas pastorais do apóstolo Paulo. Ou seja, todo o compêndio do Novo Testamento teria que ser organizado e canonizado o mais breve possível. E isso nós temos graças ao nosso amigo Marcião. Em suma, você já tem a ciência de que o texto de número 3 de 1 Timóteo, capítulo de número 4,
não pode ser aplicado ao gnosticismo, porque isso só surge no segundo século, ok? Então aqui nós já estamos descartando esta possibilidade e eu espero em nome de Jesus Cristo que você não tenha cometido este erro, porque o texto tudo corresponde exatamente no que Marcião acreditava, ok? Ele tanto proibiu o casamento como acreditava na abstinência a fim de alcançar um nível superior de espiritualidade. E para descobrirmos quem são estes, do versículo de número 3, é necessário a gente fazer a leitura do versículo de número 7, que você não tem aqui na tela, mas você pode abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo. Versículo de número 7. Vou ler o versículo de número 6 e o 7, para fundirmos a esta leitura em classe da nossa lição. Versículo de número 6. Propondo estas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Versículo de número 7. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Com isto, eu acredito que você já esteja pronto para descobrir quem são estes. E o texto sugerido é Tito, capítulo de número 1, versículo de número 10. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão. Aqui já estou lhe dando uma pista de quem são estes. No versículo de número 13, nós temos as suas razões, as suas reais intenções, mas o que nos importa aqui é o versículo de número 14. Não dando ouvidos a fábulas judaicas. Versículo de número 7, do versículo que nós lemos anteriormente. Nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Então aqui no versículo de número 14, nós temos as fábulas judaicas e no versículo de número 10, nós temos os filhos da circuncisão. Pergunta para você que está nos acompanhando. Quem são estes do versículo de número 3? Quem são estes que proíbem o casamento e ordenam a abstinência e que estão dentro da casa? Estes homens que o apóstolo Paulo está instruindo aqui ao seu discípulo são seus compatriotas. Você não pode esquecer de uma grande verdade, que o ministério do apóstolo Paulo, todas as vezes em que ele chegava em determinada situação ou região, cidade, localidade, não importa como você veja isto, ele sempre se direcionava primeiro às sinagogas. Então nós não podemos descartar em maneira, em hipótese alguma, a existência dos seus compatriotas convertidos ao cristianismo. A questão é que quando estes vinham para o cristianismo, queriam, por todas as forças, que as culturas judaicas fossem inseridas no pensamento do cristianismo, do evangelho de Cristo. E aqui já se tornava uma heresia a aceitação deste pensamento. E uma destas fábulas é justamente isso aqui, a abstinência de alimentos e a proibição do casamento. Você, por alguma razão, pode se opor a este pensamento, mas eu vou lhe dar uma outra situação para que possa respaldar o que eu estou mostrando aqui para vocês. Quando Paulo, no final da segunda viagem missionária, ele chega em Mileto, você se lembra o que foi que aconteceu antes dele regressar para Jerusalém? Ele envia comissionados a Efésios para que chamasse os anciões para que estivessem com ele em Mileto, para as instruções finais. Você se recorda disso? Então aqui é só para que você possa ter uma visão estendida ou expandida e filtrando quem são de fato estes camaradas. São justamente estes anciões, que é a maior preocupação do nosso jovem Timóteo, em se apresentar diante destes para instruí-los nestes ensinamentos,
como comissionado do próprio apóstolo Paulo. Então, os anciões eram um ponto de preocupação para o nosso jovem Timóteo. E, enquanto isso, nós tínhamos o nosso apóstolo Paulo incentivando o seu discípulo para que não temesse. E o versículo de número 6 fala por si só nesta situação. Então você já sabe que aqui no versículo de número 3, estes homens, ao da própria casa, como também o versículo de número 2, eles estão dentro da mesma casa, no mesmo ambiente em que nós comungamos. E observe aqui uma coisa interessante, que estes homens são diferentes dos falsos profetas que discutimos no trimestre passado. Os falsos profetas, eles vêm de fora para dentro. E a questão destes homens, tanto da mente cauterizada e como daquele que põe pensamentos, doutrinas e começa a inseri-las no meio do povo, eles estão dentro da casa, estão semi-mortos, em outras palavras. Então aqui existe alguns alertas olhando para esse texto. Primeiro, se para mim tudo é normal e nada me faz mal, os meus alertas já têm que estar acionados, já tem que estar dando sinal de alerta, me dizendo claramente que eu estou à beira de apostatar da minha fé. Outra, se sou eu que propago estes ensinamentos ou se sou vítima destes ensinamentos, eu tenho que observar seus fundamentos. Se os seus fundamentos não coincidem com o Evangelho de Cristo, arrisca obedecendo todas as doutrinas aplicadas e desenvolvidas pelos apóstolos, estes alertas têm que acenderem, eles têm que acionar, eles têm que dispararem. Porque se eu não perceber que estes alertas estão me dizendo que estou vivendo esta situação, meu irmão, eu estou à beira de apostatar da minha fé. Estou dando ouvido a doutrinas de demônios. Não é isto que o texto do versículo 1 não nos revela? Doutrinas de demônios. E por via das dúvidas, a melhor coisa que fazemos quando temos dúvida sobre este assunto é pedir ao Senhor o espírito de discernimento para que a gente possa ter a ciência destas coisas. Primeiro, a gente tem que se policiar. Se nós não conseguimos nos policiar, nós não vamos conseguir se estamos sendo vítimas ou protagonista deste cenário. E caminhando para o finalmente, vamos para a cereja do bolo. Você pega aí o livro de apoio e vai para a página de número 10, ok? Já chegou? Agora me explique como uma igreja de mais de meio século, desenvolvendo este tempo todo um modelo soteriológico luterano e, na verdade, é um modelo soteriológico arminiano. Você está vendo aí na página de número 10 do livro de apoio das nossas lições. É isso que ele está dizendo. Pelo menos aqui ele está falando em nome das Assembleias de Deus. Como é que fica os luteranos nesse negócio aqui? Quer dizer que o modelo soteriológico não era o luterano esse tempo todo, mas sim do arminianismo? Uma coisa boa há neste pensamento, é que finalmente o arminianismo conseguiu o apoio do luteranismo, que assim ele pode usar este apoio para confrontar o calvinismo. Porque o arminianismo ficou conhecido pelo confronto entre o calvinismo, entre os calvinistas, entre os embates, entre as divergências e convergências entre estes dois grupos. Agora o luterano entra apoiando o arminianismo. Sempre apoiamos o arminianismo, é o que está dizendo aqui. Porque assim o comentarista está registrando no seu livro, conforme é crido e ensinado pelas Assembleias de Deus, tanto na sua vertente americana como brasileira. E como se não bastasse, não tem nenhuma nota de rodapé aqui da nossa CPAD, da nossa Convenção Geral.
falando ou se posicionando ao contrário ou a favor. Fica em silêncio absoluto. Mas só o fato dele apresentar este conteúdo para exposição nas EBDs de todo o Brasil, isso é uma meia-verdade? Ou é uma verdade absoluta? Meus luteranos, como é que os senhores agora vão se comportar sabendo que esse tempo todo o modelo soteriológico que foi ensinado pelos senhores, na verdade era arminiano? Aqui ele está falando em nome de todas as Assembleias de Deus. Aqui ele não está pintando o nome de ninguém. E eu tenho aqui a convicção de que a nossa comunga com esta ideia porque ela publica sem nenhuma nota de rodapé. Você pode observar aí o material. Você não vê nenhuma nota de rodapé sobre esta questão. Certamente esqueceram de frisar alguma coisa em relação a esta perspectiva. E o nosso comentarista, presta atenção, viu, luterano? Ele não é favorável ao contraditório. E quero, com isto, fechar este vídeo com o seu relato sobre esta questão. Você está com o livro aberto aí, viu? Se você não tiver o livro, procure comprar um livro, tá, luterano? Você vai se frustrar com o que você vai ler. Observe a posição do escritor no que corresponde ao contraditório. Observe, as Assembleias de Deus, portanto, não têm nenhuma obrigação de dar explicação ou pedir desculpas para quem não conhece seu código doutrinário e que ainda está à procura de uma identidade teológica. Contraditório, isso aqui é a resposta para o contraditório. Ele não é favorável ao contraditório. Geralmente, quem se presta a este tipo de papel são os desigrejados, que veem nas redes sociais uma ferramenta que lhes proporcione visibilidade e popularidade. Este tipo de gente não está buscando a edificação da igreja. Aqui ele botou todo mundo na peneira, tá? Mas likes que inflamam seus egos, acreditam que são eruditos e intelectuais, embora nunca exibam suas credenciais. Eu não vou nem comentar, vou só ler aqui o que ele está dizendo. Você compra o seu livro e cria seu próprio pensamento, ok? Continuando. Muitas vezes se apresentam como reformados, mas estão faltando com a verdade. Não podemos acreditar que a tradição reformada, que já completou meio milênio e que possui homens tão ilustres e honrados em seu meio, esteja agora envolvido nesse tipo de briga de rua. Não, não são reformados. Na verdade, são crentes deformados que ainda estão à procura de uma identidade. Como mostra este livro, são crentes migratórios, colecionadores de igrejas que estão buscando visibilidade, assemelhando-se mais aos jovens índios americanos retratados em filmes de faroeste, que, em busca de glória, atacavam diligências e matavam colonos. Como Simei, que amaldiçoou o rei Davi, são meros atiradores de pedra. Assim também estes cristãos, fermentados, sem igrejas, não estão interessados em construir o reino de Deus, mas em querer manchar reputações e até mesmo destruir instituições. Desta forma, exercem uma verdadeira vigilância policialesca sobre o que outros cristãos estão falando ou escrevendo, assim como esta espiritualidade de porta de delegacia, seguem difamando quem quer que seja. Acreditam que estão fazendo apologética a serviço do reino de Deus, quando, na verdade, o espírito que os motiva é outro. Aí ele dá uma referênciazinha aqui para conferir. Você não está acreditando que você ouviu estas coisas? É só comprar o livro, tá? Página de número 10. Tá toda... Não omiti nenhuma palavra do que o escritor aqui comentou.
Se você for contraditório ao seu pensamento, você se enquadra desse negócio aqui. Tá bem? Dou risada nisso aqui, é muito sério. Este é o snipe do nosso escritor, mostrando aí seu pensamento, dando a ênfase no que acredita, e com isto, a nossa CPAD pode estar criando um estupim aqui, tá? Porque não tem nenhuma nota de rodapé, tô avisando aqui para vocês, nenhuma nota de rodapé explicando essa situação logo acima sobre a questão da soteriologia aplicada nas Assembleias de Deus. Não fez nenhuma justificativa. Se você acredita que nada disso é assim, tudo bem. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua casa e vida que segue. Que Deus continue abençoando poderosamente em nome de Jesus. Nos veremos no próximo vídeo. Glória a Deus.